A paz de Deus, irmãos. Emerson Eliel aqui. É com grande prazer e alegria que eu venho trazer aqui a pregação ministrada pelo nosso irmão Valdir de Matão. Porque eu tenho colocado no canal algumas pregações para os irmãos analisar, comentar, muitas vezes de outra denominação. E eu fiquei esses dias, meu Deus, eu preciso colocar alguma pregação da congregação, faz um tempo que eu não coloco. E o nosso irmão Valdir de Matão, que já veio com alguns ensinamentos na igreja, diferenciados do que a gente costuma ouvir, e foi bem aceito pelo ministério, claro. Nosso irmão é ancião, mas está sempre ali no Braz, nos cultos online. Foi o primeiro ancião a falar abertamente sobre a graça de Deus, o que é a graça de Deus, né, entre outros assuntos. E agora, você aí que é cooperador, que assiste o canal, deveria aí agora aproveitar que ainda tem irmão, que tem um irmão lá no ministério, né, ancião lá no Braz, nos cultos online, pregando da forma que ele pregou, e aproveitar e ensinar também os mesmos assuntos, né. Aí, por exemplo, ele vai falar sobre já sermos salvos por Jesus Cristo. E não é com todas as vitórias que nós entraremos no céu. Às vezes nem todos os desejos se cumprem. Mas de uma coisa temos certeza: aquele que creu em Cristo tem certeza da vida eterna. Partirei daqui, melhor ou pior, rico ou pobre, enfermo ou são, mas eu partirei daqui. Isto é pó, carne volta à terra, mas a minha alma volta a Deus. Tenho certeza, plena convicção da vida eterna. Muitos ainda têm um entendimento, e até andaram falando, né, alguns de outra denominação, criticou a congregação por entender que se pergunta para um da congregação se ele está salvo, ele não tem firmeza, ele fala que está lutando ainda. E o ser humano, ele não consegue, jamais consegue conquistar essa salvação. E não vai ser pelo tempo da vida dele que ele acha que ele vai ser perfeito, né? Os salvos por Jesus, ele não anda de qualquer forma, como muitos pensam, né? Ele não fala assim, você está salvo, pode fazer o que quiser. Não é bem assim. Muitos estão aí pensando que por obras que ele vai conquistar a salvação ainda. Mas não é bem assim. Ninguém consegue por mérito próprio. Jesus fez isso, pagou o preço. Os hinos da congregação falam isso, né? Vários hinos da congregação, inclusive um muito conhecido, já me fizeste cidadão dos céus. Esse hino já fala, entre outros hinos aí que eu já comentei no canal. Salvo estou, não é mesmo? Então os hinos já falam que Jesus pagou o preço, então já somos salvos por ele. Mas a questão de alguns falar, mas então quer dizer que eu não preciso fazer boas obras? As boas obras, elas vêm do salvo. Porque se ele se sente salvo, agraciado, né, abraçado por Jesus Cristo, regenerado, ele faz mais obras, e obras lindas do coração, não com interesse de salvação. Aquele que pensa que vai fazer obras para agradar a Deus, para se salvar, esses não produz boas obras, produz obras de interesse. E os salvos por Jesus Cristo, ele regeneradamente, ele produz boas obras. Entretanto, o cristão, ele tem um processo de santificação, que é a luta contra a carne do dia a dia, que ela insiste em querer voltar no velho homem. Então ele precisa do processo de santificação, que ele mantenha a salvação. E então, nesse processo de santificação, você produz obras também, né? Você traz à tona a sua mente, seu desejo de agradar a Deus, né, por amor, desejo de ajudar o próximo por amor, e produz boas obras. Então ele vai falar aí, né, que somos salvos por Jesus Cristo. E é difícil alguém pregar dessa forma na igreja. Muitos ainda estão lá testemunhando no intuito de, né, ser firme e fiel. Mas não é firme e fiel na fé em Jesus Cristo. Muitos pensam ser firme e fiel
sendo santos do tipo que só comete faltas, fraquezas, falhas, não comete pecado. Aliás, escolhem aquilo que é pecado no próximo, aquilo que é pecado grave ou deixa de ser. Ele não olha por si só, não olha por dentro, não vê a sua pessoa por dentro. E é o que o Valdir de Matão vai falar. Então, irmão, dá uma olhada nessa pregação, a qual ela é muito bonita, né, e muito edificante. Ao meu ver, é um dos anciãos que mais, né, tem a luz e prega. A gente sente assim de alma aquela pregação que é pelo Espírito Santo. Muitas vezes pode errar, todos podem errar. A pregação em si, ela pode vir a carnalidade em qualquer tempo. O homem usar de carnalidade, como o irmão Valdir de Matão já falou, já ensinou. Alguns tocavam as pessoas das igrejas em cima do púlpito, né? O irmão Valdir já corrigiu várias coisas dessa forma. Mas na pregação em si, até mesmo aquelas de outra denominação que falam, que estuda a Bíblia, ele aprende a palavra de Deus, porque para ensinar ele tem que aprender. E através de estudos, de examinar as escrituras. Não de estudos tendenciosos, de livros, teologias tendenciosas. Mas ele aprende da palavra, e nesse momento de ministração, o Espírito Santo ajuda muito ele na ministração. Então fica aí com a palavra do irmão Valdir de Matão. Até o próximo vídeo. A paz de Deus, irmãos. Se inscreve no canal, aquele que não é inscrito, hein? E não se esqueça de ativar o sininho. Mas deixa seu like para essa palavra ser compartilhada com mais pessoas. Deus abençoe grandemente. A paz de Deus. Livro Gênesis, capítulo 50. Os últimos versos, iniciando a leitura no versículo 14. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Depois de haver sepultado seu pai, vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. E agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Estes versos somente. Querida Irmandade, uma palavra bem conhecida. A vida de José é mencionada por diversos lados e conhecemos e sabemos que Deus deu a ele o dom da misericórdia, da humildade, da paciência. Envolveu aqui muita coisa para suportar, porque na cabeça de José havia um plano de Deus, que talvez até por algum, não digamos que por erro, que permissão de Deus, o que ia acontecer com ele se antecipou e falou. Contou para os irmãos, contou para a mãe, contou para o pai. Irmãos, tem muita coisa que Deus pode fazer para nós, e tem coisa que Deus mostra. Nem tudo se fala, e às vezes se fala tudo também. Depende do lado de quem ouve e do lado de quem fala.
do lado de quem escuta. Se o espírito é puro, ele vai orar para dar certo. Mas se é um espírito ao contrário, ele tenta atrapalhar tanto aquele que ouviu, que soube, que viu, que tinha certeza, como fermenta a coisa. Que Deus nos guarde desses espíritos de maledicência. Que o Senhor coloque em nós um espírito de amor, de misericórdia, desejar o bem. Se o que eu vou falar, se o que eu vou ensinar, se o que eu vou dizer não edifica, não ajuda, não é para bem, é melhor eu ficar quieto. Pensemos, irmãos, a palavra que Deus está mandando aqui. E cada um de nós aqui temos um pensamento, tanto espiritual como material, físico. Cada um tem um sentimento. Mas por que viemos aqui? E fora dos que estamos aqui, uma multidão está online. Alguém parou para assistir, ouvir a palavra. Cada um de nós, a árvore se conhece pelo fruto. E cada um, irmão, sabe o fruto que tem e o fruto que dá. Se é bom, glória a Deus. Se é mau, muda. Pede para Deus enxertar alguma coisa boa em ti. Então José, aqui já no finalzinho, depois dos últimos versos nós nem lemos, fala sobre a morte dele. Já estava no final da vida, mas conhecemos toda a história dos procedimentos, do sofrimento. Por falar, sofreu. Aonde foi parar? Mas os seus irmãos continuaram vivos, passaram seus anos, e chegou o dia que, pela sinceridade dele, Deus levantou a sua cabeça. E mesmo escondido dentro da onde ele estava, o padeiro esqueceu do sonho, ele interpretou na hora. O copeiro também, aconteceu o que ele falou, mas ainda me parece que ficou 2 anos ali dentro esperando. Ele podia dizer: poxa, eu pedi para ele se lembrar de mim, mas ninguém se lembrou. Irmão, tem alguma prova, tem alguma luta, tem algum problema, tem alguma circunstância na nossa vida, de todos, que você tem que carregar sozinho e sozinha até a hora que Deus quer te levantar. E não é com todas as vitórias que nós entraremos no céu. Às vezes nem todos os desejos se cumprem. Mas de uma coisa temos certeza: aquele que creu em Cristo tem certeza da vida eterna. Partirei daqui, melhor ou pior, rico ou pobre, enfermo ou são, mas eu partirei daqui. Isto é pó, carne volta à terra, mas a minha alma volta a Deus. Tenho certeza, plena convicção da vida eterna. José, mas chegou o dia que ele saiu, tiraram, Deus abençoou, reverteu o quadro totalmente. Tanto é, passaram-se muitos anos e ele está como governador no Egito. E governa, e Faraó deu toda a liberdade para ele. E ele governava, mas o coração dele não mudou. A sinceridade, a humildade e o prazer de ser bom continuou. Irmão, irmã, não é por algum desacato ou por alguma ofensa do teu vizinho, do teu parente, que você vai deixar de ser bom. Não, agora a partir de hoje, não, continue sendo melhor ainda. Também agora não me reconhece, Deus não me está vendo, eu não vou mais ser bonzinho não, agora eu vou tratar, não vai não, você vai continuar bom. Pede laranja, dá sempre laranja, não vai mudar. José governava, tudo na mão,
De repente a fome chegou, Deus falou com ele, fez as providências. Mas ele lembrava, não com maldade, lembrava com misericórdia. Aonde está meu pai, os meus irmãos, aqueles que me venderam, aqueles que tentaram ver o meu mal, que me jogaram na cova, onde estão eles? Um dia chegou, olha ali, conheço. Chegaram e nós sabemos da história de tudo o que passou. Mas tinha ainda Jacó, que viu, acompanhou e pôde ver a benção de Deus no filho que tinha, e que a sua cabeça realmente se levantou. Chegou o dia que Jacó faleceu, o pai, houve a lamentação dos demais filhos, a preocupação. Mas veja bem, irmão, aqui a palavra que Deus manda hoje nos traz aqui uma advertência e uma boa lição. Aqui tem uma plateia de irmãos que está aqui, uma quantidade de irmãos de 80, 70, talvez algum mais de 80, 60, 50, 40, tem mocinhos de 20, umas crianças, alguns jovens. Aqui tem de toda a idade. Logicamente, ou nós que já estamos aqui, passou dos 70 para 80, você diz, é pouco tempo que me resta. Pela lógica da vida, não vou mais do que, não chego aos 90, difícil. Mas quem está com 30, 40, me resta muito tempo. Cada um de nós estamos numa etapa da idade. Agora, dá para mudar alguma coisa. Dá para mudar. Até do que está com 80. Até se você tiver 90. Se você continua sendo ruim, mal, desejo mal, dá tempo de mudar. Para você ficar bom. E a palavra que Deus manda hoje é para mudar. Para bem. Para melhor. Para dar fruto. Para trazer alegria. Para dar contentamento. José era um homem preparado por Deus, coração humilde, sincero, bondoso, e Deus abençoou com todo o sofrimento. Chegou o dia que ele tinha tudo na mão, podia dizer, agora eu vou castigar. Não vou castigar. E aqui, no que Deus nos trouxe de ler, José anima os seus irmãos. Tornou José para o Egito, ele e os seus irmãos, todo aquele que subiram para sepultar o pai. E depois que sepultou o pai, vendo os irmãos de José, põe bem atenção aqui, cada um de nós passamos por alguma leitura que alguém faz na nossa vida. Os irmãos de José falaram, agora a coisa vai piorar. A consciência de cada um nos acompanha às 24 horas. E tem coisa que você faz e não reacciona na hora, mas depois você deita, pensa, fiz o certo, você dorme em paz. Fiz errado, não te deixa dormir, o sono vai embora, levanta outro dia de mal-estar, não está contente e as coisas se complicam. Bem-aventurado aquele que é puro, limpo, sincero, verdadeiro, deita, dorme, levanta e continua sendo o mesmo. Bom. Os irmãos de José fizeram toda aquela trama, tudo o que fizeram, não sabiam o que tinha acontecido, mas de repente viram o José governando.
Meu, que bom, nos enriqueceu, nos encheu de bens, deu tudo o que precisávamos, tá bem, mas olha, o pai está vivo, Jacó está ali. A hora que o pai dormiu, o pai fechou os olhos, eles falaram, está aqui, olha o verso 15, vendo os irmãos de José, que o pai já estava morto e que já haviam sepultado, disseram, agora que a coisa vai ficar feia, agora nos aborrecerá José e nos pagará, veja bem, nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Irmãos, está aqui a pergunta, a interrogação nesta palavra. O que você está fazendo? O que você está plantando? Como você está agindo? E se veio na casa do Senhor ou está ouvindo a palavra para melhorar, a palavra hoje nos ensina, melhore, ajeite, acerta, abençoe. Os irmãos de José falaram, agora não tem jeito. E enviaram a José dizendo, teu pai mandou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa a transgressão dos teus irmãos. Eles falando por eles, verdade? Perdoa a transgressão dos teus irmãos, o seu pecado. Sabiam que tinham pecado, sabiam que tinham errado, e pedindo misericórdia para aquele que estava na hora de fazer o bem ou castigá-lo. Irmãos, que por esta palavra, se tem alguém desejando castigar alguém e apertar, muda, não castigue. Não amaldiçoe, não deseje o mal, não torça para que dê errado, não diga tomara que morra, tomara que acabe, não, tomara que Deus te abençoe, tomara que você melhora. Mas você tem poder na mão, pode fazer, tem, mas olha aqui, quando falaram isso, José disse, chorou muitíssimo quando eles falavam, e depois que vieram a seus irmãos e prostraram diante dele e disseram, olha, eis-nos aqui por teus servos. Servos naquela época era escravo, pode escravizar-nos, prende-nos, manda fazer isso, aquilo, outro. Ele falou, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Irmão, se você tem na mão condição, eu posso fazer o mal e o bem, eu posso castigar e posso ajudar, eu posso maldizer e posso abençoar. Não, irmão, faça sempre o lado bom. Plante o que é bom para você colher o que é bom. Eles tiveram uma grande sorte de encontrar em José um coração puro, sincero, e falou, não temais, não estou eu em lugar de Deus, vocês que estão aí choramingando para mim, para que posso te fazer de escravo, de servo, não, vocês bem que intentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Creia, irmão, que se você for bom, o teu intento é sincero e puro. Se alguém tentar fazer o mal, Deus transformará o mal em bem. Aquilo que parece que vai dar errado, vai dar certo.
Continue sendo puro, sincero, verdadeiro, ajudando. Não importa se quem está atrás de você está desejando mal, mas lá de cima tem um que está olhando para a tua verdade, e os teus passos estão medidos pelo Senhor. O Senhor continuará te abençoando. A mão de Deus com a benção sobre a tua cabeça, não tem mão nenhuma que arrancará a benção de Deus sobre a tua casa. Continue fazendo bem, para que não se arrependa um dia. José chorou quando lhes falavam, os animou, e vieram seus irmãos, se prostraram. Agora ele levantou e falou, não, levante disso. Irmão, se você ver alguém caído, alguém chorando aos teus pés, aí, tá bom, você vai ver quanto é bom. Não vire as costas, não vire as costas, perdoe, ame, abrace, levante, vem cá, não, deixa lá, Deus me abençoou, não estou preocupado, não. Quem ama perdoa, quem ama não marca, quem ama esquece. Vós intestaste mal, porém Deus tornou em bem. Agora, pois, não temais. José, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. E assim os consolou e falou segundo o coração deles. Veja bem, é importante falar segundo o coração. Os consolou, a resposta de José veio segundo o coração deles. Tomara que ele perdoa, tomara que ele não nos queira mal, mas vamos lá, vamos se agachar, vamos ver o que ele fala. Irmãos, assim os consolou e falou segundo o coração deles. Aqui está uma bela irmandade na igreja, e creio que a maioria, todos nós, vamos ver o que Deus vai falar. Eu quero que Deus fale comigo, mas todos querem que Deus fale o que está no coração, né? Eu quero que Deus... Irmão, você quer ouvir segundo o teu coração, o teu sentimento, o que você está fazendo é bem? O que o irmão está plantando vai dar fruto bom? Durma tranquilo, que a benção não faltará na tua tenda. Agora, se o que você está fazendo é mal, se formos imaginar por outro lado também, quantos anos os irmãos de José sofreram, hein? Onde estaria José? Que dele? Será que morreu? Como está? Mas não, Deus estava guardando. Que Deus nos guarde a todos, e que a benção de Deus esteja sobre a nossa cabeça. Por esta palavra, cada um examine os passos que está dando. Se for bom, continue. Se for mal, dá tempo de melhorar, dá tempo de corrigir, para que quando você precisar do favor de Deus, a fala de Deus vai ser segundo o teu coração. Oh, que alívio, que alegria, oh, que bom. Deus falou segundo o meu coração. Se o teu coração for bom, glória a Deus. É o conselho e a palavra que Deus nos traz nesta manhã, nesta tarde. Vamos para casa e deitemos a nossa cabeça e durmamos em paz, dizendo, faz a tua oração e pode dizer, o meu coração é bom. Se eu acordar amanhã, ele continuará sendo bom. Se eu não acordar, eu vou encontrar com o meu Senhor. Ele me guardou para a vida eterna. Deus seja louvado.